A gente às vezes acha que entende de política. O Bolsonaro é macaco velho, cara. O Bolsonaro tá lá, ficou 28 anos no Congresso, ele sabe como que funciona a máquina, tudo. Então ele não é ingênuo. Eu acompanho o Bolsonaro já desde 2018, assistindo absolutamente tudo que ele publica. Ele dá uma de Marçal em alguns momentos, o tiozão que conta piada e que fala bobagem, mas quando ele está falando sério, ele destrói os adversários. Ele tem um conhecimento político, técnico, histórico absurdo. Quem conhece o Bolsonaro e acompanha ele e conhece ele, sabe que o Bolsonaro de verdade, o político, o cara sério, é um cara extremamente preparado. Mas o que aconteceu de 2018 para cá? A imprensa fez aquela estratégia de destruição de reputação, que é pegar só os cortes que podem prejudicar a imagem dele e replicar aquilo incansavelmente até acabar. Colocar rótulos nele sobre decisões que ele tomava e fazer daquilo como se fosse o que representasse o Bolsonaro. O Bolsonaro é machista, é misógino, é não sei o que, é isso, é genocida. E aí você vê, por exemplo, as pessoas criticam muito a questão da atuação dele na pandemia. Hoje, todas as coisas que ele falou estão sendo comprovadas que ele estava certo. Eu não vou citar aqui sobre o quê, porque isso pode prejudicar o canal de vocês pelas regras do YouTube. Mas todas as coisas que Tu acha que ele vai continuar inelegível em 26? E se ele não tiver, quem vai ser o candidato da direita, entre aspas? Olha, eu acredito que ele tem chances de voltar, até porque já teve pronunciamento do próprio Barroso em relação a isso. Eles já começam a entender o Bolsonaro como um candidato necessário dentro do jogo político. Agora, se ele vai vencer, se vão deixar ele vencer, é outra coisa. Porque o meu medo, na verdade, é permitirem que o Bolsonaro volte para usar ele de novo com a estratégia de destruição de reputação, com a justificativa de que é isso que eles querem. O Lula vai se reeleger. É isso que eu falo há um ano. Entendeu? Que eles vão liberar ele porque... Para justificar que o Lula venceu dele. Exatamente, venceu ele, exatamente. Então, exatamente. Aí... Deixa eu avançar aqui na pauta, senão a gente vai estourar o tempo. A gente gosta de... A gente tem aqui uma política de deixar os programas entre 1h20 e 1h30, porque a gente sabe que 2 horas depois pra frente ninguém assiste mais. Sua opinião sobre o Sérgio Moro? Tu acha que ele traiu o Bolsonaro? Tu acha que ele tinha intenções políticas na época da Lava Jato? Qual é a tua cabeça em relação a isso? Porque o Sérgio Moro chegou a ter 95% de aprovação. Seria praticamente Deus. Porque nem Deus tem 95% de aprovação, né? Os ministros do STF não precisam ter aprovação, né? Não, isso não. Não, isso eles podem bloquear os bens de uma empresa americana no Brasil de boa. Qual a tua opinião sobre a figura do Sérgio Moro? Tu acha que ele traiu o Bolsonaro? Eu acho que ele traiu não só o Bolsonaro, mas ele traiu o povo brasileiro. Eu vejo o Sérgio Moro hoje com muito, assim, maus olhos, pode-se dizer assim, não sei se eu usei a expressão correta. O Moro, o problema dele começa na Lava Jato. Né, dele absolver padrinhos políticos dele, como Álvaro Dias, que ele mesmo fez uma jogada junto com Álvaro Dias para roubar o cargo de senador do Paulo Martins lá no Paraná. Então o Sérgio Moro roubou ao cargo de senador junto com Álvaro Dias em uma parceria. O Paulo era o candidato, não era? Era o Paulo Martins, ficou em segundo lugar. O que aconteceu lá? Né? A imprensa, para variar, se uniu e só divulgava Álvaro Dias e Moro. E o Álvaro Dias, que era padrinho político do Moro, que teve o seu processo na Lava Jato arquivado pelo Moro, foi, não sei se inocentado, ou o projeto foi, enfim, mas o processo foi tirado, né, ele não foi condenado, que é um dos envolvidos da Lava Jato, entre outros dos tucanos do PSDB, que faziam parte do time do Moro. Se você estudar a história do Moro desde os tempos do HSBC, ele tem envolvimento com a mesma turma. A esposa dele, a Rosângela Moro, teve envolvimento. Ela era advogada dos réus do HSBC. Então, tem uma série de situações assim sujas na história do Sérgio Moro. E aí, na Lava Jato, a primeira decepção foi ele não condenar os parceiros políticos dele, as pessoas que estavam por trás dele, que depois apareceram na jogada. Tu acha que ele passa o panou
Passou pano? Eu tenho certeza. Então, ele fez um ótimo trabalho em questão a mostrar para o Brasil. Eu acho que hoje, sem a Lava Jato, sem o Sérgio Moro e sem o Deltan, nós não teríamos o movimento de direita que nós temos hoje no Brasil. Mas não foram eles que criaram esse movimento, foi impulsionado pela Lava Jato. Então, graças à Lava Jato mostrar os escândalos de corrupção, o tamanho disso, condenar pessoas, trazer dinheiro de volta para os cofres públicos, comprovou que aquilo existia, coisa que nunca tinha sido feita na história. Mas o erro deles é que eles se limitaram a combater apenas o PT e alguns políticos ali de outros partidos que eram um problema para o grupo que tinha interesse de voltar ao poder. Esse grupo acreditava que poderia voltar ao poder se o PT caísse, porque era o teatro das tesouras. Então, ou seria MDB ou seria PSDB, e eles não imaginavam que um azarão como o Bolsonaro poderia entrar no jogo e vencer. Aquilo dali foi completamente assim fora do plano deles. Mas você acha que o Sérgio Moro procurava já um cargo eletivo Eu acredito que na sim. época em que era juiz da Lava Jato? Eu acredito que ele já tinha essa intenção pela forma como ele e o Deltan Dallagnol atuavam. Na época já, da forma midiática que eles atuavam. Mas isso daí não é uma acusação, é só uma opinião. Né? E aí, quando ele sai, quando ele é convidado a ser ministro da Justiça, que eu acredito que o Bolsonaro também pessoalmente não escolheria ele, mas foi uma questão de uma pressão popular, porque ele tinha uma popularidade muito grande, as pessoas ainda acreditavam que ele poderia ser um bom ministro. E aí ele entra, ele trai o Bolsonaro como ministro, ele sai de uma forma vexatória do governo, atirando para todo lado. Então, ele comete uma série de erros ali, quando ele se candidata a presidente, depois ele se candidata a senador por São Paulo ao invés do Paraná, né, mudando o domicílio eleitoral. Então, você começa a ver assim, uma falta de conhecimento político até, e um interesse muito grande de poder também dele. O Matheus pergunta aqui no chat do YouTube qual a sua opinião sobre o MBL. Puder interagir com a nossa Cara, eu tinha certeza que iam perguntar. O MBL faz parte do mesmo teatro das tesouras, né? Isso não é uma opinião minha, é um fato. Eles foram concebidos do MDB, então eles eram apoiadores do Michel Temer, tem vídeos deles participando de eventos, apoiando o Michel Temer, gritando Temer, não sei o quê. Aí eles acreditavam que eles seriam ali, junto com essa turma dos tucanos ali, do MDB e dos tucanos, os herdeiros da política brasileira quando o PT caísse, na verdade. Aí quando eles perceberam que o Bolsonaro começou a crescer demais, eles grudaram no Bolsonaro, provavelmente já com uma orientação dos próprios mentores deles também. Grudaram no Bolsonaro e também traíram o Bolsonaro depois. Eu acho que o MBL não tem capacidade de pensar sozinho. Não, eu não acho que eles não tenham capacidade de pensar sozinho. Eu só acho que eles tentam se posicionar como uma direita que eles não são, assim como o PSDB fazia. Se eles fossem sinceros, pelo menos se posicionassem no centro ou de algum outro espectro político, mas eles tentam se mostrar. Só para você ter uma ideia, recentemente eles lançaram um novo livro do partido, tá? Com as ideias do partido. E um dos conceitos principais que vai nortear o tal do partido missão que eles querem criar é menos liberalização da economia e mais Estado. Então eles começam a acreditar agora que precisa de mais Estado, ou seja, o liberal do MBL já não existe mais. Então eles já não eram uma direita conservadora, eles já se consideravam uma direita liberal, que são coisas diferentes, apesar de ambas serem direitas. E aí eles começam já a puxar um pouquinho mais para o lado do centro-esquerda. Eles sempre estiveram aliados ali em momentos decisivos com o PT, com o PCdoB, com o PSOL, com o MDB. Então, todos os partidos de extrema esquerda ou de centro-esquerda. Você nunca viu o MBL aliado com alguém realmente da direita conservadora, a não ser quando eles estavam querendo alguma coisa. A gente tem hoje o congresso mais à direita da história do Brasil, né? Mais número de eleitos. E tu acha que esse congresso tem alguma... Por que ninguém consegue frear o STF?
Porque o avanço do STF legislando, perseguindo, né? A gente tem hoje 300 canais de direita censurados. A gente tem hoje, inclusive mandar um abraço pro seguidor aqui que me mandou. Ele perguntou pro chat GTP quais são os indícios que um país está entrando numa ditadura ou está numa ditadura. Então, os indícios eram perseguição de adversários políticos. Eu acho que a gente check, né? Check. Exilados políticos no exterior. Check. Presos políticos. Check. Tirar os adversários políticos da vida pública, das redes sociais. Check. Decisões que desrespeitam o Estado Democrático de Direito. Check. Né? Nessa pauta, por que esses congressistas todos de direita não conseguem fazer absolutamente nada? A gente escuta Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira e nada mais. Eles ainda são minoria, porque, em primeiro lugar, quem pode fazer alguma coisa contra o STF é o Senado. Então, o Senado hoje é centrão. A grande maioria, eu não lembro quantos senadores são da direita mesmo conservadora, mas são bem poucos. 22. São em 81. E isso que está trazendo um grande medo para o Alexandre de Moraes em relação às eleições de 2024 e as de 2026. Porque em 2024 nós vamos formar a base da direita nos municípios, prefeitos e vereadores. Essa base é a base que monta a estrutura para eleger deputados, senadores e governadores. A direita hoje, segundo a própria esquerda, segundo a análise do PT e segundo a análise do próprio Alexandre de Moraes, dos 54 senadores que vão ser eleitos em 2026, 27 pelo menos vão ser de direita. Isso eles acreditam com praticamente certeza. Então, o problema é que esses caras da direita, de direita aí, como a gente costuma dizer, depois que entram lá, eles esquecem, principalmente no Senado, que eles têm 8 anos para ficar lá. Que é o caso aí do Sérgio Moro, que sempre foi de direita, né, e agora é um inútil no Senado, não faz absolutamente, sentou no colo do Lula e não faz absolutamente nada.